E aí, família? Aqui é o Alex, mais conhecido como Psicólogo FA, trazendo para vocês mais um vídeo de análise tática do Philadelphia Eagles, certo? Falando agora da partida contra o Washington Commanders nessa semana 4, beleza? E hoje eu decidi fazer as coisas um pouco diferentes. Eu queria falar apenas do jogo aéreo. À medida que eu fui assistindo o jogo de novo, né, e cortando os lances, eu vi que tinha bastante coisa para pegar, assim, para pontuar. Então, eu coloquei mais lances, então vou focar mais nessa parte do jogo, certo? Mas queria comentar primeiro então das outras fases, né? Acho que primeiro a defesa terrestre, os times continuam não conseguindo correr em cima do Jordan Davis, né? Tá sendo uma temporada espetacular aí dele, né? Principalmente na defesa terrestre. Do outro lado, né, o ataque terrestre, esse jogo não foi tão produtivo nesse sentido, né? O Swift estava aí tendo mais de 100 jardas em jogos seguidos, nesse jogo não teve tanta produção, mas quando ele foi acionado foi muito bem. Né, eu tô positivamente surpreso com o Swift essa temporada, né? Tava até achando que o Gainwell é quem teria mais toques nesse backfield, né? Não por conta do Swift, mas mais por conta do Gainwell. De qualquer maneira, né, o Swift está indo muito bem, né? E tá merecendo aí essa oportunidade de liderar esse backfield, né? Então tô gostando bastante. E do outro lado a defesa aérea, né? Acho que foi um jogo que o resultado engana um pouco, né? Acho que reassistindo o jogo a gente foi bem. Poderia ter matado mais drives assim em terceiras descidas que a gente acabou cedendo, mas muito foi por conta de faltas, sabe? De erros bobos assim, né? Acho que no geral também o Slay não teve um jogo tão bom. Os Eagles ainda estão com problemas para defender bunches, principalmente, isso é uma coisa que a gente está vendo desde a semana 1 contra os Patriots, né? Essas regras assim, de comunicação, acho que são coisas que dá para se ajeitar, sabe? Se a gente não tivesse cometido tantas faltas, esse jogo não teria sido do jeito que foi. Mas também o Edmonds, cara, é um safety muito ruim. Eu preciso do Jeremy Chin com esse uniforme Midnight Green urgente de verdade, porque o Edmonds não dá, cara. E aí, contra o Reed Blankenship tá jogando muito, né? E sem Maddox. Eu, inclusive, falando sobre isso, né? O Eagles contratou aí um Nico Corner mais veterano, assim. E, cara, eu sinceramente gostaria de deixar o Bradbury no níquel e deixar o Job no outside, né? Acho que ele não fez um jogo tão ruim, né? Reassistindo, assim. E aquela coisa, né? Quando é training camp, tem que fazer os cortes, aí o Eagles tava sobrando cornerback, né? Um monte de talento jovem e tal. E aí todo mundo querendo saber quem que vai ficar, quem que não vai, que tinha que deixar lá sobrando. E aí agora que precisa deixar os caras jogarem para desenvolver, ninguém quer. Aí quer chamar veterano e não sei o que. É claro que o time tá aí numa janela de Super Bowl, mas eu tô gostando do Job na medida do possível, sabe? Eu gostaria que ele pudesse se desenvolver aí, né, pra gente já ter respostas também pro futuro, sabe? Quanto Slay e Bradbury, né, eles não estão ficando mais novos, então eu gostaria que ficasse assim, sabe? Por mais que eu acho que os não vá por esse caminho, pelo menos por enquanto eu tô gostando. Dito isso, vamos então aqui para jogadas do jogo aéreo, né? Eu separei essa daqui pelo único motivo de que eu acho que é a segunda jogada mais efetiva desse ataque, depois do quarterback sneak, né? Do nosso brotherly shove, que é essa slant aqui pro AJ Brown. Cara, toda slant pro AJ Brown parece que é um botão que os Eagles apertam, tipo assim, estamos precisando de jardas fáceis, né? Eles fazem esse slant pro AJ Brown. Aqui a gente não converte essa descida, né? E depois tem o sneak, que é false start. Mas é uma jogada que desde o ano passado, toda vez que o Eagles utiliza, né? Sempre dá bom. Então, vocês podem sempre ficar espertos aí pra ver que às vezes o Eagles só pressiona esse botão. E aqui um esforço, cara, muito bom do Olamide Zekiels, que também tá sendo uma surpresa muito positiva pra mim. Eu gosto do Quest, né? Mas acho que o OZ tá merecendo essa vaga também, né? No próprio TD do AJ Brown, ele vai bloquear os jogadores lá no fundo do campo, sabe? Tá jogando com muito esforço, assim, olha lá. Como ele limpa esses lentes, né? E aqui, olha aqui, o espaço aqui que o Ed Brown tem, justamente porque esse jogador aqui, né, fica bloqueado aqui, esses dois aqui, por causa do Ozzy, né, com a rota dele. Então, execução perfeita aqui do ataque. Essa jogada, né, do Devonta Smith aqui, eu achei bem legal também de trazer, porque o Washington tá aqui numa cobertura que a gente chama de quarters, né? Então você tem os defensores aqui dividindo o campo em quartos e o Eagles vai chamar uma post pro Devonta Smith aqui. Acho que essa rota do God, se eu não me engano, é pra cá, para tirar esse jogador aqui. Aqui uma post, né, que é uma ótima chamada do Brian Johnson, ok? Contra essa cobertura aí. Deixa eu ver se eu acertei a rota do Goddard, que eu não lembro mais. É isso mesmo, para ocupar, né, justamente esse cara aqui. E aqui o Smith fica livre, né? O outro safety está aqui bem longe do campo. O Hunt já está lançando essa bola aqui, inclusive, sob pressão, né? Deixa eu voltar um pouco aqui. Ó, tá vendo como ele tá pressionado quando ele faz esse passe, né? E aí o Devonta Smith salva demais a gente. Se eu parar nesse frame aqui, quem lembra vocês dessa recepção aqui, hein? Tem um cara específico, assim,
Que aí, né, não vou falar, vocês sabem quem é de que eu tô falando, mas, cara, ele é muito diferente, muito diferente. Eu sou muito fã desse carinha. Pra mim, pode até ser nosso melhor wide receiver, sabe? É tudo uma questão de alvos, assim. O Eagles usa muito o A.J. Brown, que não é tão completo quanto o Devonta Smith, na minha opinião, mas é muito dominante no que ele faz, né? Ele demanda muita atenção. Então, esses lentes, assim, é uma das poucas rotas que ele corre, mas toda vez que ele corre, ele é produtivo, então, sabe, não tem por que não chamar, sabe? Acho que vai por aí, né? Aqui, em compensação, também falando do Devonta Smith, né? Eu queria trazer esse snap aqui do Jalen Hurts, porque, ó, quando ele chega aqui, né, no final do drop dele, ó, olha o tanto que ele vai indo pro lado, assim, ó, do pocket, né? Ele vai, sei lá, perdendo o timing, assim, em vez de ficar nesse pocket aqui que tá limpo, tá vendo? E subir e fazer o footwork e lançar, assim, ó lá, quando ele vai pro lado e é que ele tá lançando a bola, ó. Mas olha como essa bola chega pra frente do Smith, né? Que tá aberto aqui no fundo do campo mais uma vez, ó. E aí ele erra esse passe em profundidade, né? Acho que é muito por causa desse posicionamento dele aqui no pocket, né? Vou soltar aqui o lance de novo. E Devonta Smith mais uma vez aqui aberto, dessa vez numa corner contra quarters, né? Aqui também parece ser uma cover 4 aqui dos Commanders, que é um time que chamava muito essa cobertura. Então o Eagles estava preparado para isso, né? Mais uma ótima chamada aí do Brian Johnson, que acho que está se encontrando. E aqui o Hurts lançando essa bola com antecipação de fato, né? Mas eu acho que ele vai muito pro lado, assim, em vez de fazer o step up, né? Para ajudar no lançamento. E aí ele acaba sendo impreciso, né? Ele faz a leitura correta, os Eagles têm uma boa chamada, mas ele acaba errando esse passe aqui, né? Longe do Smith que estava aberto, né? Ele tem separação. E acho que ainda falta consistência pro Jalen Hurts, sabe? Tem mais passes aqui que eu separei que vocês vão ver, mas eu acho que tá sendo sobre isso essa temporada dele por enquanto, sabe? Aqui, por exemplo, ó, nesse outro lance aqui do Devonta Smith, ele também consegue ficar aberto aqui no fundo do campo, ó. Aqui, cara, o Devonta Smith tá aberto. O Ed Brown aqui ficou com essa cobertura dupla aqui do safety do corner e o Smith bateu a cobertura dele, ó. O safety desceu e ele bateu o corner aqui, ó. O Devonta Smith tá aberto. E olha o pocket que o Jalen Hurts tem pra trabalhar, cara. Tipo assim, essa bola já pode sair, inclusive. Mas aí, beleza, ó. Ele tá olhando, tá conferindo. O Devonta Smith tá aqui aberto. Olha a separação que ele tem aqui, né? Do corner. E aí o Jalen Hurts simplesmente não lança a bola, cara. E quando ele decide aí, quase é um fumble forçado, cara. A pressão chega lá. Aqui só foi um passe incompleto. Opa, trocou o lance. Mas olha isso aqui. Ele tem que ver que o Devonta Smith tá aberto nesse lance, sabe? Ele não pode deixar essa bola passar nesse play action aqui. Olha lá, o Devonta Smith tá aberto, cara. Ele tá correndo ele aberto. Ele tá, inclusive, olhando pra lá, ó. Isso que me pega. Por que ele não lançou essa bola? Sabe? Não faz nenhum sentido aqui, ó. Olha que ele ainda tem esse espaço aqui que ele já deveria ter lançado há muito tempo pra fazer o step up aqui e lançar essa bola, sabe? Então, eu acho que o Hurts ainda precisa ser um pouco mais consistente, né? Aqui um outro snap que eu separei, eu tô jogando toda a parte ruim, assim, primeiro, de certa forma, porque eu acho que ele ainda deixa muitas oportunidades no campo, sabe? Acho que isso faz parte do jogo dele, que ele não sempre vai fazer, mas é sobre ele ser mais consistente. Eu acho que dá pra gente, tipo, reclamar dele nesse sentido, apesar de ter sido um bom jogo dele, não vou tirar isso dele, não, porque a gente já viu ele fazendo isso. Então, a gente quer que ele faça isso com mais consistência. Ele não vai acertar tudo, ele não vai ser perfeito, não é isso que eu tô tentando passar aqui. Mas é fato que ele precisa ser mais consistente, sabe? E aqui também é um snap que eu gostei bastante, que eu separei. O Eagles tá em personnel 13, né? Com 3 tight ends em campo, né? Então, achei curioso, assim. Vai fazer aqui um play action, inclusive, né? Ó, tem o motion, faz o play action, né, pro lado contrário dos tight ends. Então, passar a bola de personnel 3, né, que é um personnel muito pesado, que você geralmente corre a bola, muitas vezes vai pegar os adversários de surpresa. O que que acontece aqui? O Goddard está aqui contra esse single high, né, porque o outro safety desceu, e vai quebrar aqui nessa rota corner aqui, na outra hash, né, fazendo uma over, assim, na real, né, corner seria se fosse assim, erro meu. Mas o Jalen Hurts vai estar pressionado aqui, certo? Acaba passando alguém aqui, acho que é o Mailata perde pro Chase Young, né, isso mesmo. Que o Mailata não fez um jogo tão bom assim, né, acho que nessas 2 semanas ele teve 2 jogos muito bons, 2 jogos assim mais ou menos, esse jogo ele não foi tão bem. Mas aqui olha como o Jalen Hurts também tem essa habilidade de escapar da pressão. E o que eu gostaria que ele fizesse aqui? Eu já vi ele lançando essa bola. Esse passe aqui é muito difícil e sim, tô sendo exigente, eu já vi ele passando essa bola. Então, sabe? Ele não lança muito movimento, isso não faz parte do jogo dele. Eu gostaria que ele adicionasse isso, sabe? Ele, uma vez ou outra, faz esse lançamento em movimento, mas não faz muito parte. Eu gostaria que ele acrescentasse isso, né? Tanto esse passe aqui também, ó, que não sei o quanto seria completo, né? Pro running back aqui
subindo, mas ele tem essas duas janelas aqui de certa forma. Esse passe aqui principalmente é bem difícil, mas tô falando assim, essa janela vai estar aberta, sabe? Porque esse safety vai estar vindo aqui na corrida dele. E o que acontece? Ele não consegue nada aqui. Esse está sendo um tema, sabe, do Jalen Hurts essa temporada, que toda vez que ele tá tendo scrambles, né, ele não tá sendo muito produtivo, sabe? Então, esse snap aqui, por exemplo, né, que eu separei em relação a isso, aqui os Eagles fazem um motion para um four strong aqui, né, com 4 jogadores do mesmo lado do campo. Você vai ter essa rota aqui, né, deixa eu voltar aqui, peraí. Ih, o aplicativo bugou. Se eu fizer assim, será que ele volta? Voltou, tudo bem. Então os Eagles vai fazer esse four strong aqui, ó, que você vai ter 1, 2, 3 e o running back com 4, né? Essa rota do A.J. Brown aqui vai limpar esse cornerback, certo? E aí, esse linebacker aqui vai vir nessa rota do running back e o que vai sobrar, né? O Dallas Goedert aqui, ó, vai sair aberto, certo? O Jalen Hurts tá olhando pra cá primeiro e depois vai passar pra cá, ó. Opa, eu errei o lado. Perdão, família. Pra cá. Confundi o lado do conceito aqui. Peraí. E aqui subindo, né? Mas olha aqui. O Jalen Hurts tem um espaço aqui. Ele tá sentindo essa pressão aqui de trás, mas ele pode fazer esse step up aqui, lançar com antecipação aqui pro Dallas Goedert, né? Olha lá. Ele sobe aqui no pocket e aqui, ó. O Dallas Goedert, cara, tá aberto aqui. Ele tem essa janela toda pra fazer o passe. E aí, vai acabar fazendo o scramble aqui, ó. E não consegue muita coisa. Eu acho que esse que tá sendo um ponto, porque muitas vezes o Hurts saía mais cedo do pocket, né? Deixa eu voltar aqui então. Ele saía mais cedo do pocket, mas conseguia converter isso, né, em 6 jardas, né? Fazer uma jogada bem positiva. E aqui, ó, ele perde a janela pro Dallas Goedert, né? Do lado de cá, perdão. E em vez de subir aqui no pocket e lançar essa bola, né? Ele vai entrar aqui e vai pro Scramble Drill, né? Pro lado aqui, que não vai ter tantas opções para ele. Né? Mas aqui ele no open space, né, não faz o defensor, tipo assim, perder, né? Ele tá se protegendo e eu gosto disso. Ele tem mesmo que se proteger, mas aí então ele tem que aproveitar as outras oportunidades de passe, né? E acho que perder o Goddard foi um tema muito grande dessa partida, né? Que essa rota que era pra cá, ó, que eu errei. Olha o pocket que o Jalen Hurts tem aqui. Olha aqui, ele tá completamente protegido, não tem ninguém perto dele. E olha aqui, agora sim, o A.J. Brown vai limpar essa rota. E olha aqui como o Goddard sai livre aqui no lateral, certo? Então, olha aqui como é que ele já tá saindo, sem estar pressionado. Ele não tá pressionado. E olha aqui, o espaço que o Dallas Goedert tem aqui para ele ter lançado essa bola. Era só fazer o step up, ele tava olhando pro lado de lá primeiro, faz a progressão e lança essa bola no Goddard. E aí, ó lá, ele fica sambando, né? Ele até consegue aí fazer uma jogada que seria um sec, né? Uma jogada de 1 jarda, 2 jardas, né? O que é bom, de certa forma. Mas olha aqui como ele perde essa janela aqui pro Dallas Goedert, né? Com o Ed Brown aqui limpando e o Dallas Goedert fazendo essa out route aqui, com ele sem nenhuma pressão. Olha isso, esse pocket está completamente limpo, ó, e ele sai sem motivo nenhum, ele não precisa fazer isso. E aqui o Goddard está aberto, ele perde essa oportunidade, sabe? Então, muito que eu acho que está acontecendo em relação ao Dallas Goedert é isso, né? Esse outro snap aqui também. Agora sim, pro lado de cá, era esse snap aqui que eu queria, ó. O Jalen Hurts aqui também tem um certo pocket, a rota aqui do A.J. Brown, mais uma vez limpando pro Goddard fazer essa sail route, né, que foi a rota que ele foi mais produtivo ano passado, né, e eu tava sentindo falta disso nas chamadas, assim, do Brian Johnson, e esse jogo teve muito disso, né, acho que é o terceiro lance que eu mostro, assim, mas o Jalen Hurts não tá lançando a bola para ele, né, que demora um pouco, que ele tá, assim, sob pressão, então, beleza, esse lance aqui eu entendo mais, né, ele querer sair daqui, mas olha aqui como ele, de certa forma, tinha esse lugar aqui só para fazer esse step up e lançar essa bola com antecipação, sabe, por mais que aqui também tem o AJ, ó, né? Ele tem essa rota aberta e aqui, quando ele vai fazer o scramble, né? Esse aqui acaba o quê? Com 1 jarda, sabe? 2 jardas. Então, esse lance aqui menos, sabe? Eu concordo, né? Era de fato mais difícil que os outros dois, mas também mais uma vez que a chamada tem caras abertos, né? Esse ele podia segurar um pouco melhor, podia. O Jalen Hurts tudo bem, né? Vai fazer o scramble aí, tipo assim. Isso vai fazer parte do jogo dele. Eu não quero que ele seja um pocket passer assim, mas eu acho que ele tem janelas que ele poderia se aproveitar melhor, sabe? Acho que em relação a isso, é isso. Principalmente porque nesse snap aqui, o que a gente tem? A gente tem um double post aqui, né? Do Devonta Smith e do A.J. Brown. Enquanto o Goddard faz essa over route aqui, né? Deixa eu desenhar melhor essa rota do Goddard aqui. Tem a double post. E tem essa rota do Goddard chegando aqui nesse espaço que vai ficar vazio aqui, né? Que essa galera toda vai ficar preocupada com as duas posts, né? E aqui em marcação homem a homem, né? Desse jogador aqui. Aí, ó. Ele tá bem marcado, o Jalen Hurts. Por mais que esteja andando aqui pro lado, ó.
vai fazer esse passe aqui nessa janela, ó. O Dallas Goedert aqui, ó, nessa janela que ele tá aberto, correto? Por melhor que ele esteja marcado aqui em homem a homem, ele tem esse espaço aqui, o Jalen Hurts consegue fazer esse passe. Esse passe aqui, maravilhoso, sabe? Perfeito, o Dallas Goedert, tipo assim, faz valer esse target, sabe? Então eu acho que é isso, é sobre o Jalen Hurts ser mais consistente nesse tipo de coisa, né? Que foi um target aqui muito bom no Dallas Goedert, então que mostra que ele consegue fazer esse tipo de coisa, sabe? Então eu quero que ele olhe pro Goddard mais, porque o Goddard, mesmo aqui que não consegue criar separação, quando você lança para ele, ó, nesse pocket aqui, né, ele consegue fazer a recepção. Então, principalmente quando ele tá aberto, né, um cara que é bom, você lançar a bola para ele, a gente sabe disso, ele não tá produzindo. Acho que muito por conta do Hurts, sabe? Tipo, mais do que pelo ataque, pela estrutura do ataque em si, por mais que ele possa ser mais envolvido, ter mais screens, né? Até o próprio TD aqui, que eu não cortei, foi uma fake screen pro Dallas Goedert, que aí o cornerback, né, morde a isca achando que o Hurts vai lançar pra lá, né? Ele faz o pump fake assim, e o AJ Brown passa no double move, né? Lança por trás do Emmanuel Forbes. Então, é esse tipo de coisa, sabe? Que dá pra fazer com o Dallas Goedert, que eu gostaria que o Hurts fosse mais consistente olhando pra ele. Esse passe aqui é o meu favorito do futebol americano, sabe? É realmente o tipo de lance que eu mais gosto, em que você tem aqui uma cover 2, né, desse lado, esse cornerback vai ficar responsável pela flat e esse safety aqui por essa metade do campo, e aí o Jalen Hurts vai lançar a bola, então, aqui aonde a gente chama de hole shot, né? Money hole, honey hole, turkey hole, enfim, nesse espaço aqui entre esses dois jogadores, certo? É o tipo de passe que eu mais gosto, assim, é muito satisfatório. E é um passe, assim, perfeito. Esse passe aqui é perfeito, sabe? É um dime absurdo lá no time. Ele reconhece a cobertura, tá vendo? Ele segura esses dois safeties aqui, ó. Deixa eu voltar aqui o lance. Olha como ele tá o tempo todo olhando pro meio do campo para segurar esse safety, ó. O tempo todo. E para reconhecer essa cobertura, ele vê que esse linebacker aqui tá subindo e que é uma cover 2. E ele sabe que essa rota é de ataque. Ele não precisa olhar para a rota para lançar. Então ele fica o tempo todo segurando o safety. E aí quando ele vai fazer o lançamento, ele olha e lança aqui, ó. Com antecipação, esse corner aqui, que tá responsável por isso, perde leverage pro AJ Brown. E não vai dar tempo do safety chegar lá. Nesse passe aqui, cara, perfeito pro AJ Brown aqui no espaço entre os dois jogadores. Perfeito, perfeito. Eu amo esse tipo de passe. O Jalen Hurts consegue executar esse tipo de coisa. Isso aqui é um drop back, né? Um passe perfeito. Então, é sobre ser consistente, sabe? Ele consegue fazer essas coisas. Ele continua conseguindo fazer esse tipo de passe, né? Olha, maravilhoso. Eu sou muito fã. E aqui o último lance que eu separei, né? Que foi o passe do porquê os Eagles pagam 50 milhões por ano para ele, né? Eu separei os dois passes aqui, na real, aqui numa segunda descida. Ou foi terceira e quarta descida? Acho que foi segunda e terceira, né? Numa segunda descida, em que o Olamides Akios, né, vai ele cortar. Olha aqui, eu vou deixar o lance passar, né? Ele faz o lance aqui e acaba dropando a bola, certo? E aí o Jalen Hurts no lance seguinte vai voltar para ele de novo. Mas olha a presença de pocket do Hurts nesse lance. Olha aqui. Vai fazer o step up, olha lá, sente ali a pressão, olha isso aqui, perfeito, e vai fazer o lançamento, é isso que a gente quer que ele faça, um pouco mais, né? Eu não quero que ele fique no pocket o tempo todo, tem muita jogada que seria um sec que ele consegue converter numa jogada que pelo menos seja uma ou duas jardas, que acaba sendo positiva, né, em vez de ser um sec para perda de jardas. Então, não é sobre ele ficar o tempo todo no pocket, mas ele ser mais consciente fazendo esse tipo de coisa quando você tem jogadas, né? Então, quando você precisou que ele passasse a bola, ele fez o step up, entrou no pocket e fez o lançamento aí, ó, perfeito aqui pro OZ, né? Embaixo pro linebacker, né? No corner, acho que é corner. Não tem chance de pegar essa bola e ele acaba dropando, certo? E aí o que acontece? No lance seguinte, os Eagles chamam um conceito extremamente parecido que o Jalen Hurts vai conseguir aí, né? Numa terceira longa, ó, como é que ele vai subir ali no pocket, não tanto quanto da outra vez, mas ó, ele não sai e ele vai fazer o passe ali na janela também, mais uma vez uma leitura perfeita aqui pro OZ, né, mostrando também que ele confia no recebedor. Então, mais um motivo que eu acho que tem me conquistado, sabe, o OZ com o wide receiver 3 desse time, por mais que o Quez esteja voltando de lesão, né, acho que o OZ merece sim ter mais snaps aí, acho que a vaga é dele pra perder, sabe, por mais que ele não seja titular absoluto, assim, acho que a vaga tem que ser dele pra perder sim, né, e ele faz o snap e aí o OZ, né, faz a recepção aí pra gente acabar o drive, né, em touchdown. Então compensa, né, o Jalen Hurts fazer isso. E olha aqui como ele não sai do pocket, ele não desespera, ele confia na linha. Olha esse pocket, cara. Ele tava confiando muito na linha no passado, eu tô sentindo que ele não tá fazendo tanto isso esse ano, sabe? Ele tem uma linha excelente, ele precisa confiar nisso, confiar mais nesse pocket. Aqui, ó, ele não faz tanto o step up, mas olha como ele ainda tá protegido, né? E olha como é que ele já tá lançando passe quando o OZ tá quebrando, né?
ele já tá fazendo aqui o lançamento quando o OZ, né, tá fazendo essa quebra aqui da rota e passa aqui, ó, com 2 defensores aqui chegando, ó. Olha essa janela que o Jalen Hurts lança essa bola, cara, numa terceira descida longa. Perfeito, perfeito esse passe, perfeito esse passe. E aí os Eagles convertem, né, para continuar nesse drive que vai acabar sendo do TD para vencer a partida. Certo, família? Então, fica aí alguns pensamentos, né? Já falei das outras fases da bola, mas acho que é isso. Teve um jogo muito bom, né? Esses passes aí. Os Eagles têm um ataque que é muito explosivo, de certa forma, né? Então, pode acabar não sendo tão consistente distância a distância, mas se o Jalen Hurts não for tão interceptado, que é uma coisa que ele é bom, ele cuida muito bem da bola, né? Mas que consiga acertar com mais consistência essas jogadas explosivas, acaba ficando tudo bem, como foi ano passado, né? Não acho que os Eagles vão ter um ataque comum, digamos, nem é isso que eu quero. Mas eu não quero que o Hurts deixe tantas oportunidades em campo quanto ele tem deixado. Eu acho que o Brian Johnson melhorou das 2 últimas semanas para cá, o Jalen Hurts também, então acho que o time tá se encontrando, né? Mas ainda tem muita carne no osso, né? Como eles diriam, tipo assim, para poder aproveitar. Beleza? Então, se vocês gostaram, deixa aí a curtida, o RT, beleza? Me ajuda demais, me mandem qualquer feedback que vocês tiverem, né? Do que eu posso fazer aqui para melhorar nesses vídeos. E é isso. Go Birds! Vamos por mais. Tamo junto, família.